Fala galera, estamos aqui para falar sobre a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos 6 jogos na partida de volta das oitavas de finais. E com isso já temos 6 classificados às quartas de finais. Hoje a rodada se encerra com os 2 jogos que faltam. E não esqueça de seguir, curtir, se possível comentar e, claro, compartilhe nossos vídeos. No primeiro jogo da noite, nós tivemos o confronto entre Fortaleza e Palmeiras. E como já era de se esperar, o Palmeiras iria tirar um pouco o pé do acelerador por ter vencido o primeiro jogo por 3-0. Dessa forma, o Fortaleza, que tem um excelente time, atropelou, jogou demais o jogo contra o Palmeiras. Os números aí não enganam, né? 20 chutes contra 4, 7 no alvo contra 0 do Palmeiras. Contudo, o placar era muito difícil de ser revertido e não deu mesmo para o Fortaleza. Como esperado, o Palmeiras passou com o placar agregado de 3-1. Já no segundo jogo da noite, tivemos Bahia e Santos. Um jogo um pouco mais equilibrado. O placar foi 1-1, repetindo o empate do primeiro jogo, repetindo o resultado de empate, que no primeiro jogo foi 0-0. O placar agregado ficou aí 1-1. E a primeira disputa de pênalti da noite, porque ontem foi o dia da disputa de pênaltis. Muitos jogos decididos nas penalidades máximas. Eu falei até que o Bahia se classificaria, assim como o Palmeiras também, eu falei que se classificaria, até pela vantagem que o Palmeiras abriu e o Bahia por acreditar que está em um momento melhor do que o Santos. Tem melhores jogadores. Contudo, eu falei que o Bahia se classificaria durante a partida. Não imaginava que esse jogo iria aos pênaltis. Mas final deu Bahia mesmo. Acertei, mas não da forma que eu imaginava. Bahia passou, Santos ficou nas oitavas. Já no jogo entre Cruzeiro e Grêmio, esse eu errei geral. Eu falei que o Cruzeiro passaria com sobras e, de fato, o Cruzeiro jogou muito bem, dominou amplamente o jogo, finalizou muito bem, acertou muito mais chute, domínio total de posse de bola. Contudo, não deu para o Cabuloso e quem passou foi o Grêmio. Dois times copeiro e o Grêmio saiu vencedor com placar de 1-0 lá dentro do Mineirão. Dessa forma, o Grêmio eliminou o Cruzeiro. Errei nessa, mas cometi outros acertos também. Ontem eu cheguei a falar, inclusive, antes das partidas, que o jogo entre Cruzeiro e Grêmio seria um jogo muito interessante de se assistir e também mencionei esse jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, que seria um jogo muito bom de se assistir também. Esse, porventura, eu acertei. Falei para você, Luiz, que o Botafogo sairia nos pênaltis. A diferença é que eu errei foi no placar. Eu falei que o Botafogo venceria por 2-1. Contudo, é aquela, né? O Botafogo continua muito bem nas competições, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado só nos pênaltis. Está em primeiro, isolado no Campeonato Brasileiro, com muito mérito. Primeiro lugar na fase de grupos lá da Sul-Americana e dentro de seu grupo, já praticamente classificado como primeiro lugar às oitavas de finais. E a torcida do Botafogo que me perdoe, né? Eu sei que o Botafogo pode até melhorar agora nessa janela de transferência que vai ter, sendo que se o Botafogo quer ganhar algum jogo, nós sabemos que não dá para competir nas 3 competições, né? Então, ou seja, a torcida do Botafogo que me perdoe, já era de se esperar que
até porque estava enfrentando um grande time que é o Atlético Paranaense hoje, que pudesse ser eliminado. Foi eliminado nessa partida, só que eu vejo até com bons olhos para o Botafogo, porque acredito que vai ganhar mais força para disputar esse brasileiro e continuar na frente, né? De repente, beliscar esse título, se não conseguir ganhar o título do brasileiro, pelo menos ficar entre os quatro lá e já garantir a fase de grupo de Libertadores no ano que vem. E anotem aí, galera, esse jogo entre Inter e América Mineiro. Tivemos 6 jogos, como falei ontem, e esse é o terceiro jogo que foi decidido nos pênaltis. E o Atlético Mineiro, o América Mineiro se classificou. Eu já esperava mesmo que fosse se classificar, até muito pelo que fez no primeiro jogo. Contudo, eu imaginava que essa classificação seria durante o jogo. Não imaginava que o Internacional teria forças para poder fazer 3 gols, sofreu um gol depois, né? Que levou essa partida para os pênaltis. Mas eu não esperava que o Internacional fosse ter forças de fazer 3 gols no América Mineiro e ter assim até a oportunidade, a possibilidade de classificar. E acertei que seria o América Mineiro, mas muito pelo placar que tinha sido feito no primeiro jogo. Porque ganhou o primeiro jogo de 2-0 e para mim já daria o América mesmo. Só que essa classificação foi somente nos pênaltis e classificação essa que quase todos os batedores de pênalti, né, converteram os seus gols, né? Como você pode verificar, a decisão ficou em 5-4 para o América Mineiro. O futebol e suas surpresas. É por isso que eu adoro esse jogo, adoro esse esporte. O que acontece? Esse aí eu errei feio, porque 2-0 Atlético Mineiro, acho que nem muitos dos corintianos imaginaria que o Corinthians conseguiria reverter esse placar. Um jogo bom, teve golaço. Diria até que o técnico Cudê vacilou ao não escalar seu time na força máxima no início. Aí depois, quando foi correr atrás do prejuízo lá, tá certo que ainda não estava 2-0, estava 1-0 o Corinthians, quando ele começou a mexer para poder tentar correr atrás do prejuízo, já era tarde. O Corinthians conseguiu ainda assim fazer o segundo gol, levou a partida para os pênaltis, quarta decisão de pênaltis numa noite só, em 6 jogos, a quarta decisão de pênaltis. E nessa decisão brilhou lá ah, o goleiro do Corinthians, né, que já tinha agarrado muito no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, sendo assim o destaque no Brasileiro como um dos melhores do jogo. O Cássio pegou o pênalti, se tornando aí ainda mais o maior defensor de pênaltis com a camisa do Corinthians e levando assim seu time às quartas de finais. Vamos ver agora no sorteio como é que vai ficar, quem o Corinthians vai enfrentar, se ainda vai ter oportunidade de ir mais além. O Corinthians está subindo agora de produção, o professor está conseguindo ajeitar o time, já jogou bem contra o Flamengo, já jogou bem contra o Fluminense. Contra o Flamengo não chegou a ganhar, o Fluminense venceu e agora ganhou e muito bem o Atlético Mineiro e se classificou para as quartas. Teremos os 2 últimos jogos das oitavas de finais para decidir assim quem são os 8 classificados para as quartas, para que tenhamos o sorteio. Às 19h30 joga São Paulo e Sport no Morumbi. O São Paulo tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo já por 2-0.
O Sport, o único time que não está na Série A disputar as oitavas de finais, nessa edição. E a vantagem do São Paulo é muito grande. O São Paulo também vem se acertando em campo, vem efetuando boas partidas e dificilmente vai ficar sem essa classificação para as quartas. E o outro jogo é às 8 horas entre Flamengo e Fluminense. Um jogo em que tudo está aberto, qualquer um pode se classificar. As chances para mim são iguais, porque os times não estão vindo de bons jogos. O Flamengo chegou até a fazer um bom jogo contra o Fluminense no jogo de ida, foi 0-0. O Flamengo dominou, principalmente após a expulsão do Felipe Melo. O Flamengo já dominava no primeiro tempo, sendo que no segundo tempo, quando o Fluminense começava a melhorar, começava a conseguir fazer o seu jogo, o Felipe Melo deu uma entrada no Gabigol e foi expulso. Aí daí para frente o Fluminense até criou algumas oportunidades, mas o Flamengo dominou as ações ofensivas. O problema é aquela, né? Dominar as ações ofensivas, posse de bola, domínio de jogo, mas ficar apenas rodando a bola de um lado para o outro, sem morder, não ganha. E foi dessa forma. O Fluminense teve até tantas oportunidades quanto o Flamengo teve com um jogador a menos e o Fluminense retrancado para não tomar gol. O ponto negativo também foi a arbitragem. A arbitragem permitiu muito o antijogo do Flamengo. O Fluminense não conseguiu nem andar em campo, principalmente no primeiro tempo. Foram ao todo 22 faltas cometidas pelo Flamengo contra 5 do Fluminense, onde o Daronco não deu um cartão amarelo sequer ao jogador do Flamengo. E já na expulsão contra o Felipe Melo, eu até falaria que não poderia ficar somente no amarelo por conta do quanto ele foi omisso em não dar cartões aos outros jogadores. Mas de fato a entrada foi violenta e acredito sim que a decisão no vermelho foi acertada. Embora, a meu ver, também poderia ficar somente no amarelo. Mas é isso, o jogo agora é às 8 horas, na data de hoje. Vamos ver quem passa. Eu acredito na vitória do Fluminense, contudo, sabe como é que é futebol, né? O Atlético Mineiro estava classificado, o Corinthians foi lá e conseguiu reverter um placar de 2-0. Então tudo pode acontecer. Então é isso, galera. Sigam para mais. Forte abraço e até a próxima.